poder transmitir Sua palavra e juntos, por meio dela, nós conhecermos melhor o Senhor, conhecermos melhor a nossa vida também, como nós vamos viver a nossa vida cristã neste mundo. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, irmãos, em Romanos capítulo 8. Nós leremos do verso 18 ao verso 25. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18 até o verso 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos orar uma vez mais? Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça e a Tua bondade. Poder, Senhor, uma vez ouvir, Senhor, a Tua palavra aqui esta noite. Que o nosso coração, Senhor, se abra, ó Deus, a Tua palavra, a Tua graça. Que possamos, ó Deus, nos submeter às verdades a qual o Senhor nos ensinou. Ajuda-nos, ó Pai, por Tua infinita bondade e a Tua misericórdia. Pois só o Teu Espírito pode fazer uma obra, Senhor, que as nossas mãos não podem fazer. Aquilo, Senhor, que os nossos melhores esforços nunca farão, Senhor. A luz da Tua palavra, Senhor, o poder do Espírito Santo fará, Senhor, em um instante. Pedimos a Tua bondade sobre nós, em nome de Jesus oramos. Amém. Romanos, irmãos, capítulo 8, ele é um capítulo que vai mostrar, logo no seu início, a relação que o Filho de Deus tem com Cristo a partir da sua conversão. Paulo inicia o capítulo dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que agora não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Paulo vai descrever que agora ele não está mais submisso à lei que exigia dele que ele cumprisse regras, mas ele não conseguia cumprir, mas ele agora está submisso a uma lei melhor e maior, que é a lei do Espírito. Ele não é mais escravo da sua própria carne, ele agora está submisso à lei de Deus através do Espírito Santo. E Paulo continua dizendo que aquele que está agora cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, não submisso mais à lei, agora ele não está também em condenação, ele é também filho de Deus a partir do versículo 12, e ele então é filho de Deus por adoção. E por ser filho de Deus, ele tem direito a ser um herdeiro por Cristo. Ele tem o direito agora de ser participante da família, e por ser participante da família, tem direito a todos os bens desta nova família, da qual ele foi inserido por adoção. E aí, Paulo finaliza do primeiro versículo até o versículo 17, fazendo todo esse contexto de que
sendo filho agora, ele tem o Espírito Santo, não tem mais condenação, ele é agora um filho de Deus por adoção, não sujeito mais à lei, nem à sua própria carne que inclina ele ao pecado. Dando tudo isso, ele é herdeiro de Deus. Aí ele fala, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso no final do verso 17. Paulo fala então, se nós então padecemos com Cristo, seremos com ele glorificados. Paulo, irmãos, faz algo muito interessante aqui. Ele diz, apesar de vocês serem filhos, apesar de vocês terem o Espírito Santo, apesar de vocês não estão mais escravizados nem pela lei, que condena vocês, nem pela carne, que faz vocês se submeterem ao pecado, apesar disso vocês ainda têm aflições neste mundo, vocês estão andando nas aflições. Só que Paulo dá uma esperança para esses irmãos, dizendo que sendo filho, vocês agora padecem com Jesus, porque vocês são herdeiros dele, mas vocês não só padecerão com Cristo, vocês também serão glorificados com ele, isso no final do versículo 17. Aí Paulo ele vai falar para esses irmãos para consolar e confortar esses irmãos. Pensa, irmãos, esses irmãos em Roma, muitos deles poderiam ser judeus convertidos ou gentios convertidos a Cristo. Quantas aflições esses homens não passavam? Quantas tribulações eles não passaram? Ué, eu não sou um filho de Deus? Eu não sou adotado na família de Deus? Eu agora não pertenço à igreja? Eu não tenho o Espírito Santo? Por que eu passo tamanhas aflições? Por que nós sofremos? Por que os cristãos são perseguidos? Essa poderia ser uma clara e honesta pergunta que os cristãos poderiam fazer e que os cristãos hoje podem fazer esse tipo de questionamento. Por que eu sou cristão e por que eu sofro? Por que eu padeço aflições? Paulo ele responde isso a partir do versículo 18. Já de antemão ele está dizendo que se nós parecemos com Jesus, nós também seremos com ele glorificados. Paulo ele dá uma certeza então para os cristãos, para esses que talvez porventura tivessem esse tipo de aflição. Ele fala, a partir do versículo 18, os irmãos podem acompanhar aí. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Uma coisa que Paulo, irmãos, inicia dizendo nesse versículo 18 é que eu tenho certeza que as aflições deste tempo não podem ser comparadas ao que nós iremos receber. Paulo diz, com muita firmeza, sendo categórico, deixando muito claro que eu tenho por certo que as aflições deste tempo são muito pequenas, são nada perto da glória que nós iremos receber. E essa expressão, irmãos, ela é muito interessante. Ela é uma expressão que denota alguém que pensou muito e chegou a uma conclusão muito certa daquilo que se pensou. Ele chega à conclusão depois de refletir muito tempo sobre o assunto, ponderado todas as variáveis que poderiam acontecer. Ele pensou muito sobre aquilo e disse, estou muito certo, tenho certeza do que eu estou falando, as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas. É alguém, irmãos, como um matemático, que faz todos os seus cálculos exaustivamente e chega a um único resultado. É assim na matemática, né? 1 mais 1 não pode ser 3, 1 mais 1 não pode ser 5, só pode ser 2. É uma única conclusão. Essa referência aqui, irmãos, que a gente pode ter essa palavra como logizomai, é essa expressão. Ele ponderou muito, porque para mim tenho por certo. Ele está dizendo, eu pesei tudo, eu coloquei tudo na balança. E quando eu pesei, eu vi com certeza, com clareza, de que as aflições deste tempo não podem ser comparadas àquilo que nós iremos receber da glória do nosso Senhor. Ele coloca as duas coisas na balança, as aflições, e do outro lado ele coloca a glória que será revelada em nós.
E a diferença que se encontra, o resultado que se chega é a eternidade. Paulo continua dizendo, ele vai dizer, eu tenho certeza disso por conta de uma coisa, as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas. Ele fala, as aflições que residem aqui, essas aflições têm como um cunho temporal. Elas são o quê? Momentâneas. Elas duram por um certo período de tempo. Elas não têm um peso eterno. Ela deve ser, e ela é leve comparado à glória da qual nós iremos receber. As aflições, irmãos, ela só terá um peso enquanto nós estivermos na nossa vida. E por mais que pareça para nós muito tempo, e por mais que as aflições sejam aquilo que nos esmaga nas nossas vidas, ela ainda assim, ela é curta em um espaço de tempo. Ela não é só curta, irmãos, no todo na nossa vida, porque a nossa vida é muito pequena. Se você parar para pensar, ontem você tinha 10 anos de idade, hoje você já pode ter 30, hoje você já tem seus 40, hoje você está chegando nos seus 60 anos. A vida passou muito rápido. E nesse todo a vida sim é muito rápida. As aflições são o quê? Temporais, são do tempo presente. Mas não só isso, as aflições também, irmãos, são temporais muitas das vezes, num curto espaço de tempo. Deus nos dá aflições que elas muitas das vezes passam de maneira ligeira. E dentro ainda dessas aflições, Ele ainda nos dá calmarias. Dentro das aflições, muitas vezes, Deus nos dá alívios. Então, são temporais, são ínfimas, são pequenas. Eu gosto de fazer muito comparação a Cecília ou o Pedro. Pedro, às vezes, está chorando por uma coisa lá, que é ínfima, que não é nada, é um brinquedinho. Os dois vivem ali, brigando entre si, por nada, por nada, por nada. E os pais sabem que aquilo que eles estão pedindo naquele momento não é absolutamente nada. Eles podem espernear, chorar. Agora nós estávamos vindo para a igreja, a Cecília estava chorando, fazendo um show. Todos os vizinhos pensando que a gente estava provavelmente batendo na menina. Mas por conta do quê? Do vestido que ela não queria vestir. Os pais sabem que isso é o quê? Bobeira. Mas na cabeça dela, na cabeça das crianças, isso pode ser algo assim, muito grande. Algo que, poxa, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto aquela outra roupa, aquele presente, aquela comida. Eu queria brincar mais, eu queria ficar mais acordado. Assim, irmãos, somos nós também. O que pode acontecer? Às vezes, os seus pedidos, os seus problemas para Deus, é como uma criança esperneando no chão, querendo brincar mais um tempo. Para Deus, irmãos, pode parecer pesado isso, mas até uma pessoa receber um câncer, para Deus ainda é só um machucado que aconteceu. É só um espaço de tempo. São aflições deste tempo presente. Elas não podem ser comparadas com a glória que nós iremos receber. A glória que nos será revelada. Não tem como fazer qualquer tipo de comparação. Quando você aproxima as suas aflições daquilo que você vai receber, simplesmente as suas aflições serão evaporadas como uma gota que cai numa frigideira quente. Evapora muito rápido, não tem comparação, não tem peso de igualdade. E Paulo, irmãos, deixa isso muito claro em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha o que ele fala, ela é leve e é momentânea. Leve e momentânea. E é engraçado que Paulo coloca, ela é leve e passageira, o espaço de tempo dela é curtíssimo e ainda assim ela produz para nós um peso. E não só um peso, mas um peso eterno de glória muito excelente. Paulo estava muito certo, irmãos, porque tudo que ele comparou, todas as contas que ele fez, tudo que ele colocou na ponta do lápis, ele disse, isso aqui não é nada, absolutamente nada. Eu estou certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas. E Paulo, irmãos, ele não só tinha a experiência intelectual de saber de que Cristo ensinou e ver isso na sua palavra, ver isso nas Escrituras, de que as coisas são de fato temporais,
mas ele também tinha experiência disso. Ele experimentou isso em seu coração. Ele disse que teve por perda todas as coisas para ganhar, para ter mais conhecimento de Cristo. Ele largou o judaísmo, largou toda a sua glória que ele tinha. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que foi um dos grandes homens do judaísmo. Ele considerou tudo aquilo para ganhar a Cristo como perda, como perca, como esterco, como nada. Ele disse, como a irmã Clarice comentou aqui hoje de manhã, para ele, a vida, como é que é o texto? A vida viver é Cristo e o morrer é ganho. O Vanis salvou nós dois hoje, hein, Clarice? Viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, nós podemos ver, irmãos, que qualquer comparação que Paulo fizesse, irmãos, tanto pela experiência bíblica que ele tinha de conhecimento, ele podia observar isso, mas quanto pela prática, ele observou no seu coração, ele observou na sua consciência, ele observou no seu dia a dia que aquelas aflições não eram absolutamente nada. Então ele tinha certeza daquilo, ele ponderou aquilo com muita clareza, ele pesou, ele observou, ele viu. Falou, gente, isso aqui não vale nada, na verdade, e não pode ser comparada com a glória que nós iremos receber. Aí ele continua, irmãos. Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa, irmãos, é uma expressão muito interessante que Paulo fala. Ela não só é uma glória, mas ela será revelada a nós. Ela será demonstrada com maiores louvores, com maiores amplitudes, da qual a nossa consciência ainda não consegue conceber, mesmo sendo explicado pela palavra de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, dizendo, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós podemos entender a vida cristã, irmãos, que quando nós aceitamos a fé, aceitamos a Cristo, nós já recebemos a vida eterna. Nós estamos andando em vida. Como Jesus falou, quando nós conhecemos a Ele, nós temos vida. Mas, irmãos, isso é só uma parte. Ainda a glória, irmãos, nos será revelada. Ainda, como Paulo fala aos Colossenses, que é muito interessante, ele diz que o mistério que esteve oculto em todos os tempos, agora nos foi revelado, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aos gentios foi revelado que Cristo era esse mistério que agora foi revelado. E Cristo nos foi revelado, irmãos. Mas ainda assim, nós conhecemos só uma parte. Ainda assim, nós conhecemos pouco. Ainda assim, o que temos recebido de Cristo, ainda assim, irmãos, é pouco. Há uma expectativa maior. Nós podemos ter essa expectativa. Nós podemos querer mais de Deus. Amados, o apóstolo João fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós podemos então, irmãos, ter uma expectativa de uma beleza maior do Evangelho. Se você é um cristão genuíno e você tem recebido glórias da parte de Deus, quantos aqui, pelo menos num tempo da sua conversão, recebeu grandes alegrias? Como que de uma noite para o dia você recebeu o perdão? Como que você pôde olhar para Jesus e o amar? Como que você pôde receber o amor de Cristo por você? Você abraçou Ele com fé, você amava Ele, você lia a palavra com grande amor, o mundo se tornou muito melhor para você, a sua vida ficou muito melhor. Essas são glórias, irmãos, que nos foi dada. O perdão, a esperança, a paz no coração, a vida genuína acontecendo em nós. Mas ainda assim, irmãos, essa glória é só uma parte. Deus ainda há de nos revelar uma glória. Ainda nós receberemos mais. Jesus disse para os seus discípulos, em João 14, que Ele ia para o Pai nos preparar lugar, para que onde Ele estiver, nós vamos estar com Ele também.
Ele nos foi preparar lugar. Há uma glória, irmãos, da qual nós iremos receber maior ainda. Paulo está dizendo, as suas aflições vão valer a pena. As suas tribulações irão valer a pena. Será uma glória revelada a você, da qual você não tem consciência ainda. Nós estamos vendo, irmãos, como ele fala, num espelho muito embaçado. Nós não estamos vendo claramente as belezas de Cristo ainda, o quanto valeu a pena. Nós iremos, irmãos, só ter consciência do culto da qual nós participamos, das orações da qual nós fazemos, da leitura bíblica da qual nós lemos, só quando chegar à eternidade. Quando você chegar na eternidade, você vai dizer, poxa, eu podia ter lido mais a Bíblia, eu podia ter orado mais. Porque a beleza da qual nós iremos receber, irmãos, valia toda a nossa vida. Paulo está dizendo isso, as aflições não são absolutamente nada. E por isso muitos cristãos do mundo, irmãos, ao longo da história morreram, foram decapitados, mortos de forma cruel, mas assim receberam a morte com alegria, com regozijo, porque sabiam disso. Essa glória, irmãos, não será só revelada, mas Paulo fala que ela será revelada em nós, para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso mostra, irmão, o objetivo de Deus em nos dar galardão. O objetivo de Deus não é, irmãos, nos colocar em presentes simplesmente, mas nos fazer alegres e felizes e perfeitos nele. Você sabe o que Deus poderia ter feito conosco, irmãos? Ele poderia ter te salvado, perdoado seus pecados, criado um mundo paralelo e colocado esses homens que creram nele, foram pecadores, e colocasse a parte dele, sem nenhuma bênção especial da parte dele, só a salvação já seria muito bom. Mas Deus não fez isso, irmãos. Deus nos fez para estar junto dele, para que em nós fosse revelada essa glória, para que nos filhos dele, naqueles que ele comprou, essa glória fosse manifestada. Que beleza é isso! Essa glória será revelada em você que creu em Cristo, em você que recebeu Cristo e creu na sua palavra. Aí, irmãos, Paulo continua. Porque, versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí ele fala, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nós observamos então, irmãos, que a própria criação tem uma expectativa muito grande sobre a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão, irmãos, numa expectativa de que todos os crentes sejam manifestados na glória e Deus diga para o mundo todo, estes são os meus filhos que eu comprei. Estes são aqueles que eu remi com o meu sangue. Estes são aqueles que eu paguei o preço por eles, para que eles pudessem ser salvos. A criatura, e aqui criatura, irmãos, quer dizer toda a criação do cosmos, todos os animais, os mares, as árvores, cada inseto neste mundo. Ele está com ardente expectação para que os filhos de Deus sejam manifestados, para que Deus manifeste para o mundo e glorifique seus filhos, a fim de que também eles sejam libertos. E é isso que Paulo vai continuar falando. Ele fala no versículo 20, por quê? Por que eles fazem isso? Porque essa criação ficou sujeita à vaidade. E por que ficou sujeita à vaidade? Não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou. A criação, irmãos, ficou inútil. É essa a palavra aqui, vaidade. É aquele mesmo termo que Salomão usa, tudo é vaidade, tudo é inutilidade. A criação ficou como que inútil, como que ela não servisse mais para nada. Ela não tem, irmãos, nada em si que consegue se manter. Agora ela é mutável, imortal.
Tudo nasce e morre. Tudo não tem um fim. Tem um fim maior porque a criação ainda é para a glória de Deus, mas as coisas se tornaram frágeis. Elas se decompõem, elas se autodestroem. Ela se tornou inútil. Aí ele fala, não por sua vontade, mas porque a sujeitou. E quem sujeitou, irmãos? Ela. Quem é que sujeitou ela? Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção. E o que é esta corrupção, irmãos? Ela foi cativa, irmãos, depois que Adão pecou. Nós o encontramos em Gênesis. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 17 a 19. Vemos, irmãos, então, que a corrupção entrou no mundo logo após o quê? Adão ter pecado. Deus falou, a terra vai ser punida por sua culpa. Ela está, irmãos, então presa de forma inútil por conta da corrupção. Ela será liberta da servidão da corrupção. Ela está em grilhões, presa à corrupção, por conta do pecado de Adão. E ela, irmãos, então, quer ser liberta. Aí ela fala assim, Paulo continua, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer isso? Ela anseia, irmãos, por libertação, pois foi cativa quando o gerente de toda a criação pecou, e logo ela também sofreu as consequências. Ela espera a restauração dos filhos a fim de também ser libertada. Adão, irmãos, era o homem da qual Deus designou, tome conta de tudo, seja o gerente de tudo. E quando ele peca, todo o mundo recebe punição junto. Sabe o que acontece, irmãos? Adão é parecido com aquele homem que vai representar um país em outro país. Ele é o embaixador. Ele sai aqui do Brasil e vai representar o Brasil lá nos Estados Unidos. A fala dele representa o Brasil. Ele fala por uma nação. Assim é o presidente da nossa nação. Ele fala pelos brasileiros. Ele representa aquela nação. Adão pecou representando tudo, irmãos, porque Deus deu tudo a ele. E quando ele peca, toda a geração também recebe punição. Assim como uma fala de um presidente vai repercutir em todo um país, assim também Adão, quando pecou, a maldição passou por todos os seres vivos. É interessante, irmãos, a ilustração que o Augusto Nicodemos faz. Ele fala assim, imagine uma criatura presa e ferida em uma jaula. E ao lado dela, em outra jaula, o responsável que fez com que ela estivesse presa. Ela só será liberta quando o responsável dela for liberto também. Por que a criação então está esperando? Ela precisa, irmãos, que o gerente dela, quem é o Senhor dela, seja liberto, para que ela seja liberta também. Ela está o quê? Na expectativa, na esperança de que também ela mesma seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus serão libertos, então ela também será liberta. Por isso, irmãos, nós vemos como que o mundo está. Você vê a criação se autodestruindo. Você vê maldades terríveis entre os animais, irmãos. Você vê muitas das vezes os próprios pais matam os filhotes. Você vê quando há ataques entre animais. Isso não é a criação de Deus. Tudo isso é a mancha do pecado do mundo. Quando você vê erupção de vulcões destruindo as coisas, quando você vê o descontrole da natureza, tudo isso é a corrupção. Ela está gemendo, ela está sofrendo, querendo que os filhos
os filhos de Deus sejam libertos de uma vez por todas, para que ela também seja restaurada. O cosmos, irmãos, está, por assim dizer, gritando e gemendo. No versículo 22, Paulo fala isso, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. O que quer dizer isso, irmãos? Só há alívio do parto quando acontece o quê? Da gravidez. Quando há o parto. Quando nasce a criança, a dor, o quê? A dor se vai. Então ela está gemendo de dor, ela está esperneando, gritando, chorando, desesperada. Até que nasça, e aí a dor se vai. É isso que Paulo está ilustrando aqui para nós. A criação tem uma expectativa de que os filhos de Deus sejam libertos. Vemos, irmãos, que a ciência fala que nós somos animais iguais aos outros animais e evoluímos também. Mas segundo a palavra de Deus, nós não somos isso. Nós não somos animais. Deus nos deu, irmãos, deu um mundo para que o homem cuidasse. Mas também nós não somos iguais a Deus, nós somos superiores aos animais. Então, Deus coloca, irmãos, uma responsabilidade muito grande nos homens. De quando eles forem libertos, todo este mundo da qual Deus deu a eles, para que eles fossem responsáveis, será liberto junto com eles. Você vê, irmãos, qual é a grandeza que Deus deu ao homem também. Quanto valor que Deus deu aos homens. Aí, irmãos, Paulo continua. Não só a criação geme, mas nós mesmos gememos também. Ele fala no versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele fala, mesmo nós que recebemos as primícias do Espírito, também gememos, esperando a adoção. Nós, irmãos, os cristãos, os filhos de Deus, receberam as primícias. O que seriam as primícias? As primícias seria aquilo que sai primeiro numa colheita. Essas são as primícias. E as primícias do Espírito são toda a obra, irmãos, que Deus fez por nós. Deus nos deu, irmão, a fé. Deus nos deu a salvação. Deus nos deu o perdão dos pecados. Deus nos deu uma transformação. Deus nos deu a santidade. Essas são as primícias do Espírito. Ele nos deu um Espírito em nosso coração que gerou o fruto do Espírito, que é o controle, que é você vencer os seus pecados. Essas são as primícias do Espírito. Mas mesmo, irmão, com essa primícia do Espírito, nós gememos. Tiago fala no capítulo 1, do versículo 18, ele diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós somos então, irmãos, gerados pela verdade, pela palavra da verdade. E recebemos então as primícias do Espírito. Nós somos criaturas, irmãos, diferentes. Como Paulo fala, nós somos novas criaturas. Diferentes daquela que caiu, diferente de Adão, que levou toda a raça à condenação. Deus fez uma nova raça a partir de Cristo, que são as novas criaturas. E aí, irmãos, nós só podemos ter, irmãos, e gemermos por essa adoção por conta de uma coisa, porque nós recebemos essas primícias do Espírito. Paulo fala aqui, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Uma pergunta que eu faço para os irmãos, aquela pessoa que não crê em Deus, aquele que não crê em Cristo, ele espera essa redenção aqui? Ele espera essa adoção? Ele fala, a saber, a redenção do nosso corpo? Não espera. E sabe por quê, irmãos? Os homens não esperam essa redenção? Porque eles não têm as primícias do Espírito. Eles não têm o Espírito Santo em seu coração. Então eles não têm essa expectativa. Eles não esperam essa redenção. Nós ficamos nessa aflição. O versículo 15, no próprio capítulo 8, Paulo fala, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
Nós ansiamos, irmãos, por uma redenção maior. Quantas vezes, se você é um cristão, você sentiu aquela vontade de sair deste mundo? Quantos pecados você cometeu e você disse assim: Senhor, até quando eu vou pecar ainda neste pecado? E você luta contra este pecado e você não quer cometê-lo. Por quê? Porque você recebeu as primícias do Espírito, você espera essa adoção. Enquanto vivemos neste mundo caído, você clama a Deus: Senhor, eu preciso ser mais santo, eu preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso viver na Tua presença. Nós esperamos o quê? A adoção, de fato ser completa, de uma vez por todas, tudo isso ser aniquilado, de uma vez por todas, tudo ser restaurado. Nós ficamos aflitos quando vemos pessoas se perdendo, quando vemos amigos nossos tomando caminhos terríveis, colegas tomando decisões que vão mudar a vida deles para o resto da vida, que vão deixar a vida deles piores. Nós ficamos aflitos e tristes quando vemos guerras, porque nós esperamos essa adoção. A saber, irmãos, Paulo fala a redenção do nosso corpo. E por que, irmãos, que Paulo fala isso? A redenção do nosso corpo. É interessante, irmãos, que Paulo coloca dessa maneira, porque tudo, irmãos, acontece aonde? Falar o óbvio aqui, chover no molhado aqui. Onde tudo acontece? Acontece na gente, conosco, não é assim? Não é com você que as coisas acontecem? É no nosso corpo, é nesse convívio entre a gente, irmãos, que as coisas estão acontecendo. Se esse corpo, irmãos, não receber a redenção completa, irmãos, nós nunca seremos perfeitos aqui. Nunca seremos perfeitos. O homem precisa, irmãos, dessa redenção. O homem precisa ser transformado. Ele precisa receber do Espírito Santo a efusão do Espírito e ser transformado de uma vez por todas. Essa é a esperança do cristão, ser glorificado. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 8, ele diz assim, preste bastante atenção, irmãos. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, que Paulo está falando do corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, ele fala, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, ele fala do corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Estamos ainda em um corpo mortal. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, Paulo fala, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Por que Paulo fala? Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A nossa esperança, irmãos, é o nosso corpo ser revestido de glória, é sermos glorificados no final da nossa vida. Deus, irmãos, não nos deu um corpo para destruir ele. Este corpo, irmãos, a qual habita o pecado, eu não estou dizendo aqui, irmãos, simplesmente na sua carne aqui, que isso é má por si só, mas como que o pecado atingiu o nosso ser de forma completa, o nosso corpo. E Paulo explica isso. Nós precisamos dessa redenção. Não é no seu corpo, irmãos, que você comete seus pecados? Quando você odeia alguém, não acontece em você? Quando você é machucado por outra pessoa, não foi contra você que as coisas aconteceu? Não foi, a pessoa não usou a vida dela, o corpo dela, a mente dela, o corpo dela para fazer maldade neste mundo? Não é assim que acontece? Precisa haver redenção deste corpo. É isso que Paulo está querendo colocar aqui. Aí ele fala, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ele fala, por quê? Porque nós
Em esperança nós somos salvos, em expectativa. Em termos dessa esperança de sermos salvos, é assim que nós fomos salvos. Por quê? Porque a esperança que se vê, ela não é esperança. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes nós queremos ver as coisas. Eu sei que você tem expectativa, muitas das vezes, de sair deste mundo, de ser salvo de uma vez por todas, de ter essas tribulações, essas aflições que afligem você, de uma vez por todas ser erradicada da sua vida. Que os problemas vêm um em cima do outro. Mas Deus quer, irmãos, que nós tenhamos fé nele ainda, até o fim. A esperança que se vê não é esperança. Não pense, irmãos, que Deus está preocupado em te mostrar sinais, porque Deus não está. Deus espera que você confie nele e na sua palavra. Em esperança, nós fomos salvos. Na expectativa, em crer naquilo que Deus falou, nas promessas que Cristo fez. Se Ele prometeu, eu vou crer naquilo. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Se eu vejo, como eu vou esperar aquilo? Se já está comigo. Mas quando nós não vemos, irmãos, nós temos esperança. Isso é fé. Isso é fé. Esperar, irmãos, que a nossa redenção aconteça, que a nossa adoção aconteça de forma completa. Paulo finaliza, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que se não veem são eternas. Paulo fala em Coríntios de outras maneiras, da mesma coisa que ele está falando aqui, em Romanos capítulo 8. As coisas que se veem, irmãos, são temporais. Ele fala, as aflições deste tempo são o quê? Do tempo presente. Do tempo presente. Mas as que se não veem, são eternas. É isso, irmãos, que Deus quer que nós façamos. Que nós tenhamos os nossos olhos na eternidade. Que você pense, irmãos, que as suas aflições, que as suas tribulações são só momentâneas. São só um momento que você está passando. Só um tempo da qual você está passando. E Deus quer que você creia nele com uma expectativa muito maior. Que você tenha expectativa em Deus. Que você tenha esperança nele. Que você creia e deseje receber dele o galardão. Deus quer que pensemos assim. Aí ele fala, o que esperamos, o que não vemos, né? Com paciência o esperamos, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Deus quer, irmãos, trabalhar em nós primeiro. Ele quer trabalhar, irmãos, retirando os nossos pecados, os nossos problemas, aquilo que nos afasta mais dele. Ele quer nos lapidar nesse processo de vida. Então, ele vai trabalhar a nossa paciência. Ele vai trabalhar a nossa paciência. Até o fim, irmãos, Deus está trabalhando e forjando Cristo em nós, para que nós recebamos, no fim, a herança da qual Ele prometeu. Deus, irmãos, Ele anseia, irmãos, que os seus filhos tenham expectativas, que os seus filhos pensem assim, Deus quer me abençoar, Deus quer me dar mais do céu. Deus espera, irmãos, que nós tenhamos esses sentimentos. E se você essa noite não tem Cristo Jesus, Cristo te convida. Se as aflições que te afastam dele, essa é uma esperança para você, essa é uma palavra para você. As aflições deste tempo não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas dão desculpas por não vir a Cristo. Mas todas as promessas estão em Jesus. Tudo está nele. Você pode receber tudo isso. Você não precisa vir a Cristo, irmãos, como aquele que quer simplesmente tornar a sua vida mais difícil. Absolutamente não. Ele quer tornar a sua vida mais fácil. É engraçado isso, né? Ele quer tornar a nossa vida mais fácil. Só que fácil não necessariamente é a nossa perspectiva. Você vai se tornar mais alegre e feliz em Deus e satisfeito nele.
Ele pode te dizer não muitas das vezes, mas você tenha certeza que a glória vai valer a pena. Como diz aquele hino, né? Vai valer realmente a pena. Que possamos, irmãos, ter essa expectativa no nosso coração, possamos buscar a Ele com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos esta noite, te agradecemos pela tua palavra. Deus, ela que é a verdade, ó Deus, que o nosso coração creia nela esta noite, Senhor. Que todos aqui, Senhor, que a ouviram, ó Deus, e eu também, Senhor, possamos ter essa esperança. Que o Senhor nos adotou como filhos, ó Deus. Quer que nós tenhamos mais expectativas em Ti, uma esperança eterna, ó Deus. Este mundo é um mundo passageiro, todo o nosso bem é passageiro. Dê-nos essa visão, Senhor. Dê-nos essa clareza. Ajuda-nos a sermos como Paulo, que tinha certeza disso. Que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ó Deus, abre os nossos olhos para vermos isso, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergarmos tamanhas verdades. Ajuda-nos por Tua graça e bondade. Cada um de nós aqui, Senhor, que se estiver passando por aflições, por desânimos, por tentações, por querer se desviar da fé, Senhor. Ó Deus, que nosso coração seja quebrantado pela Tua palavra. Anima-nos, ó Deus, a amanhã, Senhor, a ir buscar a Tua verdade, a buscarmos na Escritura aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Dê-nos esse coração, dê-nos essa consciência, Senhor. Quebra-nos de modo tal, Senhor, que possamos nos submeter a Ti, as Tuas verdades. Senhor, aviva o nosso coração, Senhor, para que possamos mostrar ao mundo a Tua glória. Senhor, que a Tua graça seja no nosso coração todos os dias, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, Senhor, esta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.